Olá, estudantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou acompanhar vocês em nossas aulas. Nesta aula de número 1, estaremos juntos vendo o seguinte objeto de conhecimento: Sociologia e sua gênese. O detalhamento deste objeto é surgimento da sociologia da antiguidade à idade moderna. Vamos agora à nossa aula. Gente, que fumaça é essa? Está mudando a natureza aqui, os animais. Olha que interessante. Esses animais não estavam, estão chegando agora. Que interessante. Já mudou de novo. E agora temos aqui umas casas, umas moradias. Ah, isso aqui é uma casa, eu conheço. Essa casa aqui já é dos nossos tempos. Já são. E agora? São prédios, são edifícios. Eu estou na cidade. O tempo passou e os carros também estão passando. Ou seja, tudo está mudando e esta mudança ocorre no gênero humano, ocorre na humanidade, ocorre na nossa sociedade. Isso aqui que nós vimos é a gênese, é o nascimento, porque gênese é uma palavra bem antiga, embora ela signifique nascimento, que é algo novo que está surgindo, que todo dia aparece uma coisa na cidade, na nossa sociedade. Gênesis vem lá do grego antigo e eu não sei aí pronunciar em grego, seria mais ou menos Gênesis, né? Alguma coisa assim, mas também significa nascimento, criação e princípio. Vejam que nós fomos aí mudando desde o nada, quando não tinha nada, até chegarmos aqui, aos prédios, aos edifícios, né? Automóveis passando, ruas asfaltadas, tudo isso o homem foi mudando e a sociedade também foi se transformando com essas mudanças físicas. Quando nós falamos em sociedade, nós estamos nos referindo não somente ao espaço que está aqui representado por esses prédios, que inclusive é um espaço atual, presente em muitas cidades. Talvez aí na sua cidade, no seu município ou na sua comunidade, você não tenha prédios tão grandes quanto esses. Mas, se você se deslocar, certamente nas capitais aí do seu município, do seu estado, você vai encontrar, sim, mudanças, diferenças que são aquelas que não são as mesmas coisas que você tem aí na sua comunidade. E Gênesis, como eu falei agora há pouco, é o nosso objeto de conhecimento dessa aula. E ela tem só esse sentido de mudança? Não. De nascimento? Não. Tem outros sentidos. Vamos ver quais são os outros sentidos para a palavra Gênesis. Nós já vimos que ela vem do grego. Não me peçam para repetir aí como é em grego, porque está em grego, então é difícil de falar. Mas a escrita, da forma como vocês estão vendo na cartela, é essa. Mas Gênese é um substantivo feminino e significa motivo ou evolução dos seres. Gênese da existência humana. Vejam que é um substantivo feminino que pode ter esse significado, mas também tem o sentido figurado, que é uma série de fatos e causas que concorreram para a formação de alguma coisa. Por exemplo, a gênese de um romance. Quando você começa a escrever uma história, um romance é o nascimento daquele romance. No sentido figurado, pode ser assim, mas também tem o sentido religioso. Na Bíblia, por exemplo, a religião cristã, nós temos aí o primeiro livro que narra e descreve a criação do mundo. Como é o nome desse primeiro livro? Os cristãos vão responder Gênesis, exatamente, porque é o nascimento. Calma, isso não é uma aula de língua portuguesa, mas é importante conhecer
essa palavra, como eu já disse, e vocês bem sabem, ela é o nosso objeto de conhecimento. Então, faz sentido, sim, nós conhecermos esses diversos significados para trazermos todos eles para a nossa aula de sociologia, porque nós estamos falando do surgimento da sociologia, a sua gênese, quando ela nasceu. Ela é uma ciência. Claro, estamos estudando aqui. Então, significa que é uma ciência, hoje é um componente curricular da formação geral básica no ensino médio. Mas esta ciência teve a sua gênese, teve o seu nascimento, teve sua origem. E quando foi que isso aconteceu? Nós vamos tratar aqui desde a antiguidade até a Idade Média. A sociologia, como ciência, ela é relativamente recente. É uma ciência nova. Por que se diz relativamente? Porque em relação a outras ciências que nós temos atualmente na sociedade, ela nasceu um pouco depois. Isso a gente vai ver mais à frente. Vamos seguir aqui com a nossa gênese, com o nosso surgimento. A sociologia está relacionada, olha que interessante, ao conjunto de transformações ocorridas nos séculos 18 e 19 na Europa. Pronto, lá do século 18, lá do século 19, na Europa, naquelas cidades, naquelas capitais, ocorreram muitas transformações. E isso fez com que surgisse uma nova ciência para entender essas mudanças e essas transformações. Quais foram as principais transformações? Vamos ver aqui. Foram a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Elas realmente mudaram a cara, digamos assim, do mundo a partir de então. Quando ocorreu a Revolução Francesa, lá no ano de 1889, quando também, no final do século XIX, a Revolução Industrial explodia, no bom sentido, claro, ou se expandia, para melhor entender, pela Europa, para a seguir, no século XX, ganhar o mundo, isso provocou uma mudança que não vou dizer drástica em toda a sociedade, no comportamento das pessoas, na economia, e a Revolução Francesa, que mudou a política, também trouxe aí muitas mudanças. E é nesse contexto de mudanças que surge a sociologia. É aí que ela tem a sua gênese. E você pode me perguntar, mas eu não sei o que significa sociologia. Eu só sei que ela surgiu lá no final do século XVIII, século XIX e foi continuando até o século XXI e vai continuar, porque as mudanças existem em todas as sociedades e a sociologia vem justamente para tentar compreender essas mudanças. E essa palavra sociologia, na sua etimologia, sociologia é uma palavra formada de outras duas. Duas palavras formam esse termo, essa ciência. Sociologia, palavra. Vejam bem. O primeiro termo é socius, que é lá do latim e que significa sócio, social. A segunda palavrinha que forma sociologia é logos. Logos vem do grego e significa estudo. Sociologia, portanto, significa em sua origem da palavra, o estudo do social. É em sua origem, quando ela surgiu, o estudo da sociedade ou de tudo que se refere a mais pessoas. Porque a sociedade não é somente prédios, não é somente asfalto. Sociedade é pessoas. Eu diria melhor, desculpe aí a concordância verbal, a sociedade são pessoas, porque só os prédios, só o asfalto, só os automóveis não vão fazer muita coisa. Quem faz somos nós, seres humanos.
E é aí que tem a nossa abrangência. A sociologia, sempre, quando você ouvir falar dessa ciência, lembre-se de pessoas. Ao falarmos em grupos de pessoas, em cultura, que é produzido por pessoas, em organização de pessoas, né? Quando se organizam em coletividades, em sociedades, em organizações sociais, em instituições, em sistemas, em todos esses lugares tem pessoas. E aí a sociologia pode sim dizer: eu posso estudar a cultura, eu posso estudar uma organização social. A sociologia pode sim buscar entender, buscar compreender como funciona esse sistema de organização social que é composto por pessoas. Mais uma vez, vou reforçar: falar em sociologia é falar em pessoas se relacionando nas suas mais diversas organizações. Antes era de um jeito, agora é de outro. Ok, a mudança é natural, porque aí a sociologia é pertinente. Aí ela pode agir. Percebam que estamos tratando de uma ciência que possui um objeto de estudo muito abrangente, porque as pessoas fazem muitas coisas e estão em todos os lugares, nos centros urbanos, nos municípios menores, nas comunidades, estão aí em todos os lugares, estão as pessoas. E em todos os lugares onde essas pessoas estão, a sociologia, sim, vai ter algo de pertinente. Vejam como é abrangente esse objeto de estudo. Mas nem sempre se percebeu que essas mudanças trariam aí a necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade. Mas essa sociedade, ela surgiu, ela tem sim uma necessidade e a sua abrangência, não somente nos grandes centros urbanos, mas também em outros lugares, porque a sociologia é a ciência que estuda a natureza humana, no caso, ao relacionar-se, as causas e os efeitos dessas relações que se estabelecem entre os indivíduos organizados em sociedade. A sociologia preocupa-se com a descrição e a explicação do comportamento social. Tem até aí uma famosa enciclopédia, não sei se vocês conhecem, a Barça. Alguém já ouviu falar da enciclopédia Barça? Ela existe até os dias atuais, tanto em sua forma física como na sua forma virtual. E a Barça diz o seguinte a respeito do objeto da sociologia. Ela diz que o objeto de estudo da sociologia são as relações sociais, as transformações por que passam essas relações, como também as estruturas, as instituições, costumes e também tem origem nelas. Ou seja, tudo que se origina da relação entre as pessoas é objeto de estudo da sociologia, porque essa é a natureza desta ciência, estudar a relação entre as pessoas, de todas as formas. Gente, apesar de nós termos dito que a ciência surge por uma necessidade no final do século XVIII, durante o século XIX, até os dias atuais, na antiguidade, antes do século XVIII, já se pensava, poxa, as pessoas, elas se relacionam, elas estão aí em constante mudança. As mudanças não ocorreram somente agora, aqui, nesse momento em que nós estamos vivendo. Elas acontecem desde sempre. Tem diferenças? Tem. O ritmo dessas mudanças, mais rápido, mais lento, só que nos dias atuais elas são muito rápidas. Vocês percebem isso? Mas na antiguidade o ritmo era outro, mas já se tinha uma
preocupação, digamos assim, com estas relações. Não era a ciência sociológica, mas a preocupação, o pensamento, a percepção já existia, já acontecia, como, por exemplo, lá na Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga, um pensador que vocês com certeza já ouviram falar muito, Aristóteles, que foi um grande estudioso das questões sociais, disse o seguinte, ele afirmou o seguinte, olha só que interessante, leiam junto comigo. O homem nasceu para viver em sociedade. Lá na Grécia Antiga, muitos tempos atrás, Aristóteles já tinha essa percepção. Lá na Ágora grega, na polis ateniense, na Grécia Antiga, todos com certeza ouviram essa afirmação aristotélica. O homem nasceu para viver em sociedade. Excelente observação, Aristóteles. E isso foi ficando durante os tempos, porque o homem, sim, foi se organizando cada vez mais em sociedade, em grupamentos humanos organizados, que nós chamamos de sociedade. E o tempo foi passando, foi avançando, saímos da Grécia Antiga e vamos chegar na Idade Média, que cronologicamente é a próxima idade que é dividida a história da humanidade. E lá na Idade Média, outro filósofo, que depois a Igreja o consagrou como santo, que é Santo Agostinho, esse pensador, hoje santo, teve uma influência significativa lá no período medieval ao afirmar que havia a cidade dos homens e a cidade de Deus. No pensamento agostiniano, aqui existia uma cidade. Claro que não era igual a essa, mas lá na Idade Média ele dizia: existe uma diferença, uma cidade dos homens e uma cidade de Deus que fica no outro plano, que fica no céu, que fica no paraíso. Isso era o que dizia Santo Agostinho. E também foi o que se acreditou, o que foi pregado, o que foi postulado lá no início da Idade Média por esse pensador, que é Agostinho, que fez essa separação. Mas o que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que esse grande pensador e filósofo teve grande influência lá na Idade Média, mas reconheceu que as cidades existem, que o homem, como disse Aristóteles, também nasceu para viver em sociedade. Mas Agostinho disse, a sociedade não é só aqui na Terra. Aqui é uma cidade, lá no céu é outra cidade. De qualquer forma, todas as duas são cidades. Ou seja, o homem está se relacionando em sociedade. Olha que interessante. Apesar de serem em tempos e épocas diferentes, o pensamento, a ideia central é a mesma. O homem vive em sociedade. Ninguém vive sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém vive isolado. E isso já é percebido desde a Grécia Antiga, passou pela Idade Média, Agostinho reforçou com uma outra percepção, mas acreditando sim que o homem nasceu para viver em sociedade e chegou até a Idade Moderna. Na Idade Moderna foi quando nós tivemos aí profundas modificações econômicas, sociais e políticas que aconteceram onde? Lá na sociedade europeia, como já dissemos, nos séculos XVIII e século XIX, em decorrência de quê? Da Revolução Industrial, principalmente. Vocês verão, no decorrer de nossas aulas, que outras revoluções aconteceram. Mas vamos frisar aqui, só para exemplificar, a Revolução Industrial.
Porque ela permitiu, essa revolução industrial, ela permitiu o surgimento de um sistema, de um modo de produção que existe até os dias atuais, que é o capitalismo. E todo esse pensamento, toda essa revolução, não somente a industrial, como outras que vocês verão mais à frente, fez o quê? Libertou o pensamento dos dogmas medievais. Nós falamos agora há pouco qual era esse dogma medieval, dentre outros, mas principalmente e relacionado à sociedade, era o dogma agostiniano. Já na Idade Moderna, isso foi derrubado, isso deixou de existir. A Revolução Industrial é somente um desses fatores que vai promover e libertar a história, a ciência usa esse termo porque houve uma mudança radical, radical mesmo de pensamento, do pensamento medieval para o pensamento moderno. E o que causou isso? Um dos fatores foi a Revolução Industrial, porque ela modificou o modo de produção, modificou a vida econômica, de como se comercializava, de como se fabricava, e aí trouxe, fortaleceu um sistema de produção que persiste e que está aí muito bem até os dias atuais. Qual é o nosso sistema de produção hoje? O capitalismo. Vejam que é uma mudança lá na época que foi assim acontecendo, mas foi percebido na sociedade. E isso fez mais uma vez reforçar a ideia e a necessidade de uma ciência para estudar todas essas mudanças. E aí a sociologia vai se firmar. Agora sim, não é mais somente um pensamento. A sociologia será uma ciência. E aí ela se estabelece enquanto ciência para oferecer respostas às mudanças rápidas que aconteciam na sociedade. E esse termo, sociologia, ele não existiu sempre. Lá na Grécia Antiga, não tinha essa palavra sociologia. Na Idade Média, também não tinha essa palavra sociologia. Ela surgiu um pouco depois. E um homem, claro, um filósofo, um estudioso, foi responsável por criar esse termo, que é uma palavra latina, juntada com uma palavra grega, socios e logos. E ele fez o quê? Sociologia. O termo sociologia foi consagrado por Auguste Comte. Esse aí, gente, é o responsável, digamos assim, pela criação desse termo. Quando ele escreveu uma obra que foi intitulada Curso de Filosofia Positiva, isso lá no ano de 1839. E Comte batizou a nova ciência da sociedade e tentou definir o seu objeto. Mas a sociologia, como ciência mesmo, ela só vai se fundamentar, se reforçar lá na segunda metade do século XIX. Quando a gente fala segunda metade, é depois lá de 1850, 51 em diante. É aí sim, agora, depois de toda essa história, dessa retrospectiva, que nós podemos dizer, agora houve a gênese da sociologia. Agora a sociologia nasceu e agora sim nós podemos ver o que foi que provocou todas essas mudanças. Não foi só uma coisa, foi várias coisas. Por exemplo, o feudalismo, com a gênese da sociologia, ele vai deixar de existir enquanto modo de produção, enquanto organização da sociedade. Voltando um pouco aí na história, o feudalismo tinha um modo próprio de se organizar. E, com a Idade Moderna, o feudalismo deixou de existir e veio o quê? O capitalismo. Mas o capitalismo, ele tem a sua gênese, também o seu nascimento, com um evento que
rodou o mundo todo, que é o mercantilismo. Foi uma forma onde o ouro e a prata eram as medidas de riqueza de todos os países. Ainda é até hoje, no caso, o lastro em ouro, ele permanece, mas o mercantilismo começa a surgir e a dar base sólida para o capitalismo. Lembram-se que nós falamos da Revolução Industrial? Pois é, o surgimento da indústria moderna é outro fator que vai aí contribuir em grande para o surgimento e para essa gênese dessa ciência, para entender todas essas mudanças que ocorrem. Esses três fatores reunidos, claro que existem outros com uma extensão maior ou uma extensão menor, mas que, de modo geral, nós podemos aí continuar afirmando que o feudalismo, o mercantilismo e a indústria moderna, da forma como ela surgiu na Revolução Industrial e foi se transformando muito rapidamente, promoveu, deu força para que a sociologia tivesse a sua gênese, o seu nascimento. Então, a sociologia tem exatamente a sua gênese num contexto histórico que coincide com. Olha só que interessante. Está usando muito aqui a história para entender esse nascimento, que é a degradação da sociedade feudal, como nós já falamos, o feudalismo deixou de existir enquanto sistema de organização social e, consequentemente, ele vai se desagregar, ele vai deixar de existir e faz com que a consolidação da sociedade capitalista se fortaleça, cuja principal expressão, olha aí de novo, a expressão Revolução Industrial. Vejam quanto foi significativo na parte econômica, na parte social. E nós citamos também aqui, agora há pouco, em nossa aula, a Revolução Francesa. É outro elemento, outro fator muito forte que contribuiu para o surgimento da sociologia. Percebam que a sociologia tem sua gênese dentro desse contexto, principalmente europeu, mas não ficou somente lá. Com o passar do tempo, no século XIX mesmo, no século XX, essas mudanças foram chegando a outros lugares do mundo, porque o próprio sistema que se consolida com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial, ele faz com que isso seja espalhado por todo o mundo. E a rapidez com que isso acontece, toda hora aqui, passam automóveis, os prédios continuam crescendo, ou seja, a transformação ela é contínua. Isso aqui é uma pergunta, mas eu faria para você essa pergunta, embora nós já possamos afirmar que as transformações ocorrem sempre nas sociedades humanas. O próprio ser humano vive em constante transformação. Então, não tem por que dizer que nós estamos aqui paradinhos igual uma árvore. E, biologicamente, voltando aí um pouco, um biólogo diria, não, a árvore não está parada, ela está lá realmente sem se movimentar, mas dentro daquela árvore corre muita vida. Dentro daquela árvore tem lá as folhas, tem a seiva, tem o caule que tira o alimento da terra. Vejam como tudo está em mudança, mas ela fica sempre ali paradinha. O ser humano fica parado? Fica só no lugar, igual uma estátua? Vendo só os carros passarem para lá e para cá o tempo todo? Não, ele não fica só observando, ele também se movimenta. Nós também nos movimentamos e isso faz com que a sociedade também se movimente. Aí na sua comunidade, aí no seu município, só o fato de você estar estudando significa que você está em movimento. E essa transformação, ela é contínua, porque eu, porque você, porque nós promovemos isso. E a sociologia é isso, gente. Trabalha, vê e percebe essa transformação. Você está percebendo? Deixo essa pergunta para vocês.